Olá, bem-vindos ao Cinemarden, mais um programa da série Meu Filme de Cabeceira. E hoje a minha convidada é a Carolina Pedrosa, que é advogada, escritora, cinéfila, poeta, tem um site Cartas de Carolina, aqui embaixo vai ter o link, já lançou alguns livros sobre cinema, livro de poesia também, e direto ao assunto. Carolina, qual é seu filme de cabeceira? Apesar de já ter algumas dicas aqui no quadro em que eu apareço, mas vamos ouvir de você mesma. Qual é o seu filme de cabeceira? Oi, Marta, oi, pessoal, que alegria estar aqui com vocês, ainda mais podendo falar desse meu filme de cabeceira, que é O Senhor dos Anéis, né? Na verdade, não é um filme, é uma trilogia inteira, mas para mim é como se fosse um filme só, e é uma paixão, assim, de mais de 20 anos, né? Você, sem revelar a tua idade, mas você chegou a vê-los no cinema ou você viu depois em casa? Eu acho que revela um pouco a idade, mas enfim, eu vi no cinema, assim. O primeiro, na verdade, não. O primeiro eu vi em casa, eu acho que eu perdi o hype, mas quando eu vi, me apaixonei tanto que o segundo e o terceiro eu assisti na estreia, inclusive, que era final do ano, começo do ano ali, né? Sim, Sessões sempre em dezembro. lotadas. Sim, Foram 3 anos com dezembros felizes, né? Dezembro sim. de 2001, dezembro de 2002 e dezembro de 2003. Mas, Carolina, quando o terceiro foi lançado, houve uma maratona, teve cinema, não só em Curitiba, mas em vários lugares do mundo, que exibiram os dois anteriores emendado com o terceiro que estava lançando. Você não participou da Maratona do Anel? Então, eu não revi a maratona, mas eu revi os filmes sim, porque para poder lembrar dos detalhes, né? Porque levava um ano para sair de novo e era tudo muito novo. Então, eu não fui nas maratonas, mas eu com certeza assisti os filmes de novo, muitas vezes durante esse ano, na expectativa de ver a finalização, ali, a conclusão. O que é que te envolveu mais nessa história para você ter essa trilogia como teu filme de cabeceira? É muito curioso, né? Porque a gente começa a ver o filme, a gente não espera muito que vai ser o filme ou que você vai gostar tanto. Quando eu assisti, eu adorei, eu assim, saí maravilhada. Era um grande, daqueles primeiros grandes épicos que eu assisti na minha vida. E eu gostei muito de muitas coisas, mas ao longo dos anos eu fui revendo e cada vez eu fui gostando de uma coisa diferente. Então eu acho que se tivesse que resumir assim, é um filme muito completo. Então ele tem amizade, ele tem aventura, ele tem romance, ele tem muita ação, tem drama, tem até um terrorzinho, tem uma evolução dos personagens muito boa. E cada vez que eu assisto, cada idade que eu assisto, eu percebo uma coisa diferente, eu me emociono num momento diferente, mesmo sabendo hoje em dia eu já sei as falas, né? Sei as falas, sei o que vai acontecer, e rio de novo, choro de novo. Eu acho que é um filme muito completo. E eu não li os livros do Tolkien antes de ver. Então eu realmente me apaixonei pela visão do Peter Jackson da história, né? Mas Então você eu acho chegou que a ler o livro depois? Não. depois eu li, eu tô lendo, para dizer a verdade, porque tô lendo devagar, assim, a história. Eu vi o filme muitas vezes, chegou uma época que eu fiquei com medo de ler. Falei, ah, será que eu vou ler e daí eu não vou gostar dos filmes, vou achar que o livro é muito diferente. Então eu fui ler mais recentemente, eu tô terminando o primeiro, por causa da série também. E daí tinha a série, daí depois veio também os Hobbits, então eu quis ler para complementar a minha experiência, assim. Mas eu sou apaixonada pelos filmes, mesmo agora vendo a versão estendida. Cada vez que eu vejo alguma coisa, eu gosto mais. Mesmo sabendo que hoje em dia já tem algumas coisas que estão um pouco datadas, algumas escolhas. Mas, em geral, eu acho que o filme ainda se sustenta muito bem. Eu acho que por isso que continua sendo meu filme de cabeceira. Então, são 9 personagens que compõem a Sociedade do Anel, além de vários outros, né, que orbitam ao redor dessa sociedade. Quais aqueles que você mais se identifica? Olha, eu sempre gostei Ou muito do aquelas? Aragorn. É, sempre gostei muito do Aragorn, quando eu era adolescente ainda mais, né? Porque ele é o cara valente, é o cara que não tem medo de nada. Ele e o Legolas, pra mim.
Mas com o tempo, eu fui gostando muito da Arwen. Eu acho que a Arwen tem uma força, numa leveza, assim. Ela consegue transparecer, mesmo sendo um personagem que nos filmes aparece muito pouco, né? As personagens femininas, em geral, aparecem pouco, mas Sim. elas têm uma força muito grande. Então, eu gostei. A própria Kate Blanchett, né? Ela aparece, a Galadriel aparece em minutos de uma saga gigantesca e ela traz uma força que a gente não percebe que é tão rápida, assim, a presença dela. Então, hoje em dia, as personagens femininas, elas me trazem muita força também, e da forma como elas vão lidando com as situações de uma maneira muito sutil e, ao mesmo tempo, muito assertiva. Mas é aquilo que eu falei, cada vez que eu assisto também eu vou mudando de preferido, vou me identificando com um personagem diferente. Mas você viu a primeira vez em casa, no vídeo, as duas outras vezes você viu no cinema. Qual foi o choque de ver na telinha aquela Terra-média e depois poder voltar aquela Terra-média na telona? Assim, qual foi o impacto que isso causou em você? Não, é outra coisa, né? A gente que gosta de cinema, então, é outro filme, assim. Eu assisti, eu fiquei encantada, mas quando eu vi no cinema, eu estava em outro lugar. E fora que é uma continuação direta, né, do segundo pro primeiro, então ainda tem aquele resuminho, assim, mais ou menos, o que aconteceu. E se eu não me engano, eu fui ver depois o primeiro de novo, em outras oportunidades, que eles repassam o filme, porque é filme para cinema. Esse é o tipo de saga grandiosa o suficiente que merece uma tela de cinema. Eu lembro que eu fiquei sentada na cadeira, eu não vi passar o tempo, era 3 horas e pouco, que hoje já é meio comum, né? Porque tem muito filme longo, mas naquela época não era tão comum, épicos tão grandiosos e tão demorados, mas acontece tanta coisa que eu lembro que eu não me mexia na cadeira, assim, o cinema tava lotado de gente. Eu fui com a minha família, mas estava tão cheia, cada um sentou num canto, então eu fiquei sentada sozinha, assim, assistindo aquele filme. Eu lembro do deslumbramento que foi. E quando acabou, que não acabou, você fica ali, tá, e agora? O que que vai acontecer? Aquele ano de especulação, conversando com o pessoal, lembrando do filme, revendo o filme. Então, realmente foi um impacto muito grande, porque ver o filme no cinema é muito diferente. Você falou que quando o primeiro foi lançado, em dezembro de 2001, você não entrou no hype, né? Tanto é que não chegou aí ao cinema para vê-lo. O que é que aconteceu então? Foi por conta da repercussão que o primeiro teve, que chamou tua atenção, ou comentários de amigos, coisas que você leu? O que é que te levou a visitar a Terra-média depois? Eu, nessa época, não era muito do hype, né? Eu sempre procurava ver o que eu tava com vontade, e eu lembro que não me chamou muita atenção. Ah, o filme é uma adaptação de uma obra do Tolkien que eu não conhecia. Só que realmente foi isso, assim, as pessoas começaram a falar, o filme, e nessa época tinha locadora, né? Então o filme não parava na locadora, o pessoal da locadora indicando, daí eu falei, não, vou confiar no que o povo tá dizendo, a voz do povo aqui. E daí resolvi ver mais por curiosidade mesmo, para entender, porque para a gente que viu a primeira vez e eu não tinha conhecimento nenhum da história dele, era muito confuso, não confuso, mas era muita informação, né? Era muita coisa acontecendo. Então acaba o filme, você ainda fica, meu Deus, quem são esses personagens? O que está acontecendo? Para onde eles estão indo? Então, quando eu assisti a primeira vez, eu assisti várias vezes. Não foi o começo só, não foi assim, assistir, tá visto. Foi um filme que realmente me pegou por todas essas subcamadas assim que ele traz de história, que não é só a jornada do herói ali, típica, né? Tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que o filme cada vez fica maior. E você é daquelas que, quando pega um filme, procura saber sobre os bastidores? Por exemplo, saiu a versão estendida. Você chegou a assistir as versões estendidas de O Senhor dos Anéis? Assistiu aquelas horas e horas e horas de material extra falando sobre todas as etapas da produção? Você mergulhou nesse bastidor do filme também? Sim, eu sou dessas que acaba o filme hoje em dia com a internet, vai pesquisar tudo que pode, ver tudo quanto é vídeo, quando eu gosto muito, né? Na época era um pouquinho mais difícil, tinha que pegar o DVD mesmo para achar, mas fiz tudo que eu podia. Eu assisti recentemente, até ano passado, assisti tudo assim que saíram as versões estendidas e consegui entender muito melhor agora como uma pessoa que vê muito mais filme, trabalha com filme, fala sobre filme. Eu consegui entender também o porquê de alguns cortes, e a sequência do que o Peter Jackson quis fazer
Porque deve ter sido muito, muito difícil também adaptar uma história tão complexa que tinha tantos fãs, né, já, para um filme que 3 horas é pouco para a quantidade de coisa que tem para contar. O próprio livro, assim, as coisas são muito mais vagarosas, elas se desenvolvem de uma forma muito mais lenta. E ele botar tudo isso na tela é muito mais difícil. Então, procurando todas essas outras informações, eu consigo entender também o processo dele, o que eu acho muito legal. Porque eles gravaram tudo junto, né? Como é que foi essa escolha? Como é que os atores se prepararam? Durante a pandemia, eles deram várias entrevistas falando do filme também. Eu gosto muito de ver esses bastidores, assim, até que eles levaram, né, coisas do set para casa, o que eles levaram, a tatuagem que eles fizeram, tudo isso, para mim, enriquece a obra, assim, eu acho que é um complemento que, para mim, traz muito mais, traz muito mais, traz a fundação daquilo que a gente está vendo, assim. O trabalho de adaptação que o Peter Jackson fez, ele com a Philippa Boyens e a Fran Walsh, adaptando os três livros, eu considero uma das mais felizes adaptações. Alguns fãs reclamaram, tem personagens que foram suprimidos, tem sequências que não obedecem à mesma ordem que está nos livros, mas você, como leitora e como cinéfila, sabe que livro é livro. Tem coisas que funcionam nos livros, mas não necessariamente funcionam visualmente. E cinema é imagem. Você tem que contar a história com imagens. E eu acho que as decisões que esse trio de adaptadores tomou em relação ao livro foram bem eficazes em tornar a história cinematográfica, né? E o mesmo eu já não posso dizer do Hobbit. Não sei se você é tão fã assim do Hobbit, da trilogia do Hobbit, como é da trilogia do Senhor dos Anéis. Nem um pouco. Eu também não consigo dizer isso. Eu acho que o Hobbit começou com uma ideia e de repente eles tentaram transformar no Senhor dos Anéis. Eu acho que o clima, o tom do filme tá errado, as inserções estão erradas. Ele começa com uma ideia, um protagonista e de repente vira a história. É meio que um Animais Fantásticos, assim, que eles tentaram fazer agora. Gostei do paralelo que você fez. Era para ser uma coisa, virou outra, e daí ninguém sabe mais o que que é. O Hobbit se perdeu com muitos personagens e chama de volta Orlando Bloom e bota uma personagem nova da Evangeline Lilly que ele ficou completamente solto. Eu gosto da ideia, digamos assim, mas eu não consigo rever, porque me irrita. Porque eu acho que é um desperdício de um potencial ali. Era um filme para um filme. O Hobbit era para uma história. Aí Uhum. inventa outra coisa, mas eles quiseram enxertar muita coisa no filme, perdeu o sentido para mim. Então eu fico triste, porque eu acho que é um filme bem feito, em muitos momentos o dragão é muito legal, mas assim, não dá, entendeu? Não dá para tentar recriar o Senhor dos Anéis com outro nome. Eu acho que fica até chato. Eu até conversei com amigos meus na época, né, que no caso de O Senhor dos Anéis, as versões estendidas enriquecem o filme, tornam os filmes melhores ainda. No caso do Hobbit, eles chegaram até a fazer versões estendidas, mas o correto teria sido fazer uma versão reduzida. Reduzir o Hobbit para 90 minutos, 1 hora e 40, algo assim. Como você mesmo diz, é um livro de menos de 300 páginas, não precisava virar uma trilogia com uma média de 2 horas e pouco cada filme. Realmente esticaram demais, encheram demais aquela história. Aquela Batalha dos Cinco Exércitos é super legal, mas ela é gigantesca e não tem nada a ver com a história que começou no primeiro filme. Então, parece que você tá vendo vários filmes, vários recortes de ideias, assim. Isso que eu acho muito triste. E, de fato, as versões estendidas do Senhor dos Anéis, agora, conhecendo a história como eu já conheço melhor, faz muito sentido. Mas eu entendo por que que ele cortou muita coisa, porque o público da época não tinha todo esse conhecimento, né? De que era Númenor, quem eram os personagens, quem eram as histórias anteriores. Então, ele tentou simplificar uma história que já era muito complexa. Mas hoje em dia faz sentido e é legal, realmente, a gente fica mais grandioso ainda o que ele estava querendo contar. E a quantidade de material que eles têm realmente dá para mais um filme, pelo menos, né? Eu fico até pensando se de repente eles fossem adaptar O Senhor dos Anéis de novo hoje, pelo que eles fizeram com o Hobbit, de repente nós teríamos três trilogias do Senhor dos Anéis, uma para cada livro. É,
Do jeito que estão os filmes hoje em dia, a partir de 3 horas tá pouco. Eu acho que foi um trabalho de edição maravilhoso que eles fizeram ali, porque hoje em dia. E para o teu gosto cinematográfico, por teu conhecimento cinematográfico, por teu saber cinematográfico, o que é que essa trilogia representou? Ela, sei lá, foi um divisor de águas ou te abriu a cabeça para outras coisas? De que maneira ela mexeu contigo nessa tua paixão pelo cinema? Então, é legal você fazer essa pergunta. Quando você me perguntou qual que é o teu filme de cabeceira, a gente pensa em um monte, né? Porque é difícil você escolher um, assim. Por muitos anos, Matrix era, assim, meu filme favorito da vida. Mas eu acho que eu vi tantas vezes Matrix já que hoje em dia eu já não consigo mais extrair muita coisa nova, assim. O Senhor dos Anéis, não. É um filme que realmente mudou pra mim. Primeiro porque foi um dos primeiros épicos, né, que eu assisti. Eu era nova, então eu nunca tinha assistido um filme tão longo, com tanta coisa acontecendo, com tantas informações, tanta construção de mundo, né? Toda a parte computação era muito nova, era muito, né, Minas Tirith, nossa, maquete, depois era tudo muito diferente. Mas como a construção de cinéfila, a adaptação, que é um tema que eu gosto muito, que é entender como é que foi feita essa adaptação, o que que ele escolheu levar, como é que ele construiu esses universos e contar essa jornada do herói de uma forma que não fique enfadonha, porque a gente sabe a jornada, né? Você sabe que você espera que dê tudo bem, dê tudo certo ao final. Mas como que ele faz essa construção de mundo, o tom do filme que ele vai colocando, os cortes que ele faz entre um filme e outro, como é que ele retoma. Então, no próprio livro, a história toda é contada nas primeiras 50, 100 páginas, assim. O Peter Jackson escolheu entregar algumas coisas lá no terceiro filme, como é que o Sméagol virou Gollum, tudo isso. Então, é muito legal, porque eu estou sempre descobrindo essas coisas. É um filme que sempre me possibilita descobrir uma camada nova, descobrir né, uma forma nova que eles pensaram, alguma coisa diferente. Então, isso eu acho que é um filme que continua comigo, assim, mais de 20 anos depois, toda a trilogia, e é um filme só, né? Isso eu acho que também é um diferencial para mim. Os três, para mim, têm a mesma qualidade, assim. Eu costumo dizer que eu gosto mais do dois, porque eu amo a Batalha de Helm's Deep, mas eles são a mesma qualidade. É um filme só dividido em três partes, como o Tolkien fez a história. Então, para mim, isso também é interessante, assim, de analisar o filme às vezes separado, às vezes como um todo. Eu acho que ele realmente mudou a minha forma de ver cinema. Outra coisa que eu acho muito positiva na trilogia é o uso comedido e bem assim adequado do CGI. Tem CGI no filme, que são aquelas imagens geradas por computador, mas o filme também é muito palpável no sentido de que a opção de ter usado a Nova Zelândia como cenário natural, a Nova Zelândia efetivamente é a Terra-média, e você vê que eles não estão num galpão com um fundo verde e aquelas imagens inseridas no fundo, aquilo tudo existe. Quem for um dia à Nova Zelândia vai se sentir na Terra-média. Os cenários todos estão lá. Isso, na minha visão, permite que o filme envelheça bem e, e dá uma sensação de. É até difícil usar a palavra realidade, porque você sabe que é uma fantasia, mas assim é algo assim que você acredita que realmente os atores estavam ali naquele lugar e vivenciaram tudo aquilo. Não era algo assim maquiado pelos efeitos computadorizados. Bom, você pode dizer melhor do que eu se a Nova Zelândia é a Terra-média mesmo. É, Você pisou em terras médias lá. Mas eu concordo muito com você. Inclusive, esses tempos a gente estava debatendo, eu estava debatendo com os amigos. Hoje em dia tem filmes de 5 anos para cá que você são envelhecendo muito mais rápido do que O Senhor dos Anéis, justamente pelo uso excessivo de CGI, né? O Senhor dos Anéis, a gente percebe, por exemplo, a parte dos entes ali, você vê que é uma computação que já deu uma envelhecidinha. Tem alguns momentos que você percebe que, bom, faz mais de 20 anos que eles fizeram esses filmes, né? Era uma tecnologia que evolui muito rápido, em 20 anos, então evoluiu muito mais rápido. Mas como a maioria das coisas é efeito prático, é o que você falou, é maquete, muita maquiagem, a maquiagem
tá perfeita. Toda a parte de produção de arte, os figurinos e os próprios atores, né? Você vê que são apaixonados pela história até hoje, assim. Eles se encontram e postam Os e falam. objetos de cena, as armas que eles usam, tudo é real. Sim, e isso tudo passa essa veracidade que o filme, que você realmente se sente dentro daquele lugar, você tá vendo aquele cenário, né? Você tá vendo ali o Rohan, você tá vendo a Torre Branca, você tá vendo as coisas. Então, eu acho que isso também passa essa sensação de que você tá no mundo real, como você falou, e pela entrega mesmo das pessoas, e você vê que tem um monte de cavalo, você vê que tem os animais de cena. Tudo isso eu acho que é um cuidado, deve ter dado uma trabalheira gigantesca para eles, mas o filme subsiste ao tempo por causa disso, assim. Ele não envelhece tão rápido como eu falei, como um filme de agora que você vai ver e fala, nossa, mas esse efeito especial tá muito ultrapassado. Porque o filme é basicamente um ator na frente de uma tela verde, coisa que o Senhor dos Anéis não é. E a tecnologia do Gollum ainda é impressionante, porque o Andy Serkis fez um trabalho ali junto com o pessoal, né, que ele existe para mim, o Gollum é uma pessoa, é um ser que existe, porque é Aquele muito realista. monólogo dele na beira do lago, né, do riacho, uma poça d'água que seja, que ele fica conversando com o reflexo dele, aquilo é primoroso. Sim. E é uma produção trabalhosa, né? Foram 7 anos de produção, né? Não, de produção como um todo, pré-produção e pós-produção, mas foram 7 anos. Para encerrar, Carol, que lição você tira dessa experiência de O Senhor dos Anéis e que conselho você dá para quem ainda não viu essa trilogia? Primeiro que ainda não viu onde você estava nos últimos 20 anos, né? Porque, meu Deus do céu, assista. Meu conselho é assista. Mas é um filme que, como eu falei, você tira muito, assim. Eu acho que tem. Você aprende muita coisa, você entende sobre cinema, sobre amizade, que é um tema muito forte ali, sobre ecologia, né? Toda a parte da natureza, aquela parte das árvores, dos entes ali sempre me emociona, porque é a natureza contra as atrocidades humanas. É uma grande analogia à condição humana, às guerras. Você pode fazer analogia com o que você quiser, na verdade. Mas eu acho que é muito sobre você. Cada um tá travando uma jornada individual. Eles estão passando por desafios pessoais, mas ao mesmo tempo tem os amigos ali para apoiar, para ajudar, para segurar a mão, para dar um conselho. Eu acho que é uma grande história de vida que mostra pra gente que a gente tá tudo bem, às vezes não tá tudo bem a gente cair, mas a gente sempre vai ter pessoas para nos ajudar a levantar, e eu acho que esse que é o filme, assim, não importa a escuridão que você esteja passando, o fim do mundo que você esteja, ele sempre é esperança, sempre é uma forma de você lutar e de você vencer aquele obstáculo. Então, eu acho que isso que me emociona tanto no filme, assim. Ele não é um filme 100% feliz, não tá tudo bem toda hora, mas eles vão encontrando formas de superar isso juntos, assim. E com Eu fé, com acho, esperança e positividade. sim, é isso que você falou dos juntos, né? São pessoas de origens diferentes, interesses diferentes que se unem para enfrentar um mal maior, para derrotar algo que é maléfico não só para um deles, mas para todo aquele mundo, né? Esse senso de união, de poder unir forças para enfrentar uma adversidade que é prejudicial a todos, é também um grande ponto dessa história. Sim, são essas alianças improváveis, né, que vão surgindo e ficam para sempre, assim. Eu acho que é dessa essa chance para o filme. Faça uma aliança com o Senhor dos Anéis. É uma aliança que improvável que vai dar muito certo. Obrigado, Carol. Como eu falei no início, o link aqui embaixo na descrição do site da Carol. Acompanhe o que ela produz, é muito legal. E a gente se vê no próximo filme de cabeceira aqui no Cinemarden. Até lá.